Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Iniciamos nesse momento um comentário a respeito dos dons espirituais e os frutos do Espírito. Eu gostaria de ler um texto que está na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Muito bem. A palavra de Deus, ela nos traz aqui uma face do crente espiritual, do crente pentecostal. O crente espiritual, ele vive no Espírito. Ele pratica as obras no Espírito, na ação, no mover do Espírito de Deus. O capítulo 12 da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios vai falar de 9 dons que o Espírito Santo dispensa em favor da igreja nas suas práticas cristãs. No relacionamento, no chorar com quem chora e alegrar-se com quem se alegra, no socorrer o necessitado, em todas as ações da igreja em movimento, deve ser e é feito através dos dons espirituais. Os 9 dons, nós entendemos que eles são as ferramentas que o crente pentecostal utiliza, cada um com o seu dom, e alguns poderão ter mais que um dom. E a palavra de Deus é muito clara que quando o crente faz a obra, e ele não faz executando através de um desses 9 dons do Espírito Santo, essa obra dele não subsiste ao fogo, é palha e feno.
não subsiste. Mas para que a obra seja feita e seja ouro, prata e pedras preciosas, que o fogo não vai destruir, ela precisa ser executada através de um dom do Espírito Santo. E por isso o apóstolo São Paulo vai dizer: buscai com zelo os melhores dons, que aí eu te mostrarei um caminho sobre maneira excelente. São ações, são atitudes do crente. No capítulo 12 de 1 Coríntios vai falar sobre o dom mais excelente, que é o socorro de urgência. E depois o apóstolo São Paulo, no capítulo 9 de 2 Coríntios, ele tem uma declaração ali, que quando o crente exercita esse dom, ele consegue fazer o mundo glorificar a Deus. A Bíblia diz que Deus não aceita, Deus não ouve oração de pecador. Então é uma incógnita, né? Mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então o pecador, ele se dobra de joelho e ele ora a Deus, e a Bíblia diz que Deus não ouve essa oração. Que se ele quiser que a oração dele seja ouvida por Deus, primeiro ele tem que se lançar aos pés de Cristo arrependido, reconhecendo que Ele é Senhor. Que Ele é o seu Senhor a partir de então. A partir desse momento que ele confessa Jesus como Salvador, então as suas orações são ouvidas. Mas enquanto ele não se render a Cristo, ele ora e Deus não responde às orações dele. Mas a palavra de Deus no capítulo 9 vai dizer que quando o crente exercita o dom do socorro, as outras pessoas glorificam a Deus e Deus recebe por causa das ações espirituais daquele crente. Então, ele glorifica a Deus nas suas ações, e as pessoas que não têm parte ainda com Deus vão também dar glória a Deus, e Deus vai receber por causa do crente, por causa da ação espiritual do crente. Por isso que não adianta fazer a obra na carne, na força do braço, na força do seu dinheiro, no seu poder. É necessário um trabalho espiritual, um amadurecimento espiritual, uma preparação espiritual, para que o crente, nesta intimidade com o Espírito Santo no seu dia a dia, por isso, infelizmente, a gente vê um artista ou um empresário, ele se converte a Cristo, ele já chega na igreja como se ele fosse o pastor da igreja, mandando em tudo, e aí ele tem disposição, boa vontade, está no primeiro amor, mas não tem maturidade, não tem preparo, não tem mansidão, ele ainda não produz fruto do Espírito, mas ele conquista os melhores lugares na casa do Senhor, ele conquista, só que é errado, porque ele precisava de pelo menos uns 2 anos de acompanhamento com um homem de Deus preparado para ensinando ele a ser quebrantado, a ser manso e humilde de coração, a entender os mistérios da vida com Cristo, da vida com Deus, para ele poder buscar, aprender a buscar essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que ele possa receber dons espirituais, para exercitar esses dons fazendo a obra. Então, o que Jesus fez? Jesus montou uma escola, montou o seu Sebrae, digamos assim, treinou muito bem os seus 12, e Jesus é o mestre que jamais existiu ou existirá outro igual. Competência, ele tinha todas as competências, tem. Então ele treinou como ninguém poderia treinar 12 homens. Esses 12 homens ficaram com Jesus 3 anos e pouco, quase 3 anos e meio, vivendo de dia e de noite, 24 horas por dia. Se nós fôssemos transferir isso para os dias de hoje, daria umas 4 faculdades tranquilamente. Então eles viviam aos pés de Cristo, aprendendo com Jesus, o mestre por excelência, o mestre dos mestres,
E depois que eles estavam bem preparados, bem treinados, Jesus disse para eles: olha, vocês estão preparados, eu treinei vocês muito bem, só que vocês não têm como ir fazer a obra, porque vocês não têm ferramentas. Então vocês vão para Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo que descerá sobre vós. E eles ficaram 10 dias lá, e receberam a promessa do profeta Joel, e ali então eles receberam, o Pentecoste veio sobre eles, e eles receberam as ferramentas. Cada um recebeu o seu próprio dom. Então o Espírito de Deus veio e deu para eles os 9 dons para que eles aplicassem na igreja, no corpo de Cristo. Todo crente que se converte a Cristo e vai servir a Deus na igreja, ele tem uma obra para realizar. Então, aquele dom que o Espírito concedeu a ele, o Espírito de Deus concedeu a ele, ele vai exercitar esse dom. Então, os 9 dons do Espírito Santo é à disposição da igreja para que os membros distribuam entre si, para que deem frutos desse dom espiritual em favor do seu semelhante, dos seus irmãos. Então, no capítulo 12 de 1 Coríntios, nós vamos ter tudo que o crente precisa fazer no seu cotidiano, no seu dia a dia, a obra que ele precisa fazer. E aqueles que têm dons para o ministério, dons de ministro, que são os 5 dons de Jesus, que está em 4 de Efésios, que a uns primeiro ele pôs por apóstolos, segundo profeta, evangelista, pastores e mestres ou doutores. São 5 dons de Jesus, e esses 5 dons é os mesmos dons de Moisés, os 5 dons de Moisés no capítulo 19 ou 18 e 19 de Êxodo. Moisés vai receber para distribuir entre os seus companheiros 4 dons, com mais o dele 5 dons, que esses dons é a sombra dos 5 dons que Cristo deu aos seus ministros no Novo Testamento. Lá era uma sombra, lá não era real, não era original, porque Moisés era homem, recebeu de Deus esses dons para distribuir. Maioral de 10, maioral de 50, maioral de 100 e maioral de 1000 e o próprio dom dele. Então nós vamos ver que 5 dons de Efésios são dons ministeriais, dom para ministro da casa do Senhor, que vão ministrar para o rebanho. São 5 dons. Não conta o dom de Jesus, porque Jesus é Deus. Era dons para homem. Então, o primeiro apóstolo, esse dom era para fundar o cristianismo. Depois do último apóstolo, esse dom não houve mais. Não existe mais o dom apostólico, porque apóstolo era o enviado com a finalidade, enviado por quem? Por Jesus, com a finalidade de montar o cristianismo. Então não foi Jesus que montou o cristianismo. Jesus deu diretrizes, Jesus deu mandamento, mas a doutrina é dos apóstolos. E os apóstolos então, inspirados pelo Espírito Santo, fazendo uso das ferramentas que eram os dons espirituais que cada um recebeu de Deus, eles fundaram o cristianismo. E dentro do cristianismo eles escreveram doutrinas, mandamentos, para que o crente compromissado buscasse os dons espirituais para fazer uma obra não só nessa dimensão, embora fosse obra prática, física, distribuindo remédio, alimento, assistência, suprindo as necessidades materiais dos outros irmãos da igreja do Senhor. Porém, essa obra ela era transcendental. Ela não era só material, era uma obra física, material, porém transcendental, espiritual.
Então, os 9 dons do Espírito Santo era para isso, para as ações, para os atos. Porém, quando nós vemos aqui no caso os frutos do Espírito e as obras da carne, isto aqui é puramente espiritual. Isso aqui são dons que fluem isso aqui. E nós vemos que quando o homem é carnal, ele vai produzir obras da carne. E quando ele produz as obras da carne, o primeiro retorno vem contra ele mesmo. Então, no caso, o primeiro é o quê? Prostituição, impureza e lascívia. Isso é contra o seu próprio corpo. É mal contra o seu próprio corpo. Depois, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões e heresias. Tudo isso aqui, ele angariava o mal para ele mesmo. Depois, inveja, homicídio, bebedice. Essas outras obras ele faz, e a resposta vem contra o seu semelhante. Obras da carne dá esse fruto. Primeiro, faz mal para ele mesmo. Segundo, faz mal para o seu semelhante, na horizontal. E depois é contra Deus. Então, ele faz o primeiro retorno que tem das obras da carne é contra ele. Depois, contra o próximo e contra Deus. E os frutos do Espírito, amor, gozo e paz, é em seu favor. Quando ele pratica esta obra, ele faz em seu favor. Então, amor, gozo e paz são sensações benéficas para ele, boa para a sua mente, para o seu coração. Então, ela dá um retorno positivo para ele. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ele exala em favor do seu semelhante. E a terceira parte, ele agrada a Deus. Ele agrada a Deus. Então, os frutos do Espírito faz bem a ele primeiro, depois a Deus, melhor, e depois na horizontal para o seu semelhante, e depois a Deus, é agradável a Deus. Só que isso daqui são coisas que fluem naturalmente do crente que é espiritual. O crente carnal, mesmo sendo crente, o crente carnal, ele não flui isso aqui. Não flui. O crente espiritual, essa intimidade, essa vida no Espírito, faz com que ele exale. É como o gás, a cadaverina. Você pega os organismos em decomposição, pode ser capim, algodão amontoado, ele começa a gerar um aquecimento e ele gera um gás chamado de cadaverina. Ou o produto em decomposição que gera o metano, o gás metano. Assim é o crente espiritual, que tem uma vida espiritual. Ele exala isso aqui. Ele exala. Então, aonde ele chega, ele exala um bem-estar para quem está à sua volta. Amor, gozo e paz. Isso aqui flui naturalmente. É uma vida no Espírito que faz o crente
transpirar nos seus relacionamentos, no seu falar, no abrir da sua boca. O seu julgamento é um julgamento suave, manso. O dialogar é doce, é agradável, mas é natural quando ele tem esse fruto nele, quando ele tem esta prática. E o apóstolo São Paulo, no capítulo 2, a partir do versículo 14, de 2 aos Coríntios, ele fala do bom cheiro de Cristo. Ele fala da fragrância de Cristo que exala no crente espiritual. Aquela conversa não é para crente carnal, é para crente espiritual. Ele diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, e por meio de nós manifesta em todos os lugares o bom cheiro do seu conhecimento. Porque do seu conhecimento, ou seja, de um relacionamento do crente com Jesus, o conhecimento, a intimidade, flui nele o que Cristo tem, por causa da intimidade do relacionamento que ele tem com Jesus. Então, ele manifesta por meio de nós o bom cheiro do seu conhecimento. E aí ele diz assim, que para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam, mas nos que se perdem, para esses certamente cheiro de morte para a morte, e nos que se salvam, cheiro de vida para a vida. Aí ele diz, mas e para essas coisas quem tem maturidade? Quem é idôneo? Porque nós já não somos mais como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo como de Deus na presença de Deus. Então veja bem, ele está dizendo o seguinte, que antigamente nós orávamos, tínhamos sede de Deus normal, mas a nossa oração não passava do teto, não chegava a Deus. Por quê? Porque nós nos dobrávamos diante de alguém que viveu, morreu e não ressuscitou. Então a nossa oração tinha cheiro de putrefação e cadáver, cheiro de morte para a morte, como diz a Bíblia. E Deus não era agradável a Deus, Deus não recebia essa oração. O cheiro da nossa oração era ruim, porque nós estávamos firmados em alguém que viveu, morreu e não ressuscitou. Mas depois que nós tivemos um encontro com Cristo e nos rendemos a Ele e aprendemos a viver nele, nós começamos a fluir coisas agradáveis para quem está à nossa volta. Então essa é a fragrância, é a essência do mover do Espírito em nós, dos dons do Espírito em evidência, em franca atividade, fluindo, cheio de vida, porque agora nós estamos firmados em um que também viveu, que também morreu, mas que ressuscitou e está vivo. Firmado nele, rocha eternal, nós vamos exalar cheiro de vida. E quando nos dobramos para orar a Deus, nós exalamos o bom cheiro de Cristo. Esse bom cheiro de Cristo está ligado a este fruto do Espírito, que é uma fragrância agradável para os santos que convivem conosco, que estão à nossa volta, como também é agradável ao amado, é agradável a Deus. E quando nós dobramos o joelho para orar, das nossas entranhas, da nossa boca, exala o bom cheiro de Cristo, e aí sim, Deus reconhece a nossa oração, o nosso clamor. Então são coisas naturais na vida do crente espiritual. O crente carnal não experimenta isso aqui. É o crente espiritual. Por isso ser pentecostal. Por isso não tem sentido, não tem graça, não tem profundidade ser um crente que não seja pentecostal. Seja um crente bom de coração, que faz a sua obra, mas apenas na sua boa vontade. Ele não está sendo movido pelo Espírito Santo para fazer essa obra, porque não há dons do Espírito Santo nele. Aquele que não tem dons do Espírito Santo nele,
ou não tem os dons principais nele, ele não consegue exalar essa fragrância de Cristo. Ele não consegue exalar o bom cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. Ele não consegue. Então, esta palavra nos leva a compreender a largura, a profundidade e o mistério de ter uma vida espiritual, uma vida de intimidade com o Eterno. Viver num relacionamento profundo com Cristo a ponto de se parecer com Ele. A ponto de aprender com Ele que é manso e humilde de coração, para depois encontrar descanso, encontrar esse amor, gozo e paz. Aquele que não aprende com Jesus para ser manso e humilde de coração, também não flui amor, gozo e paz. Não é agradável no amado. E para isso é necessário ser espiritual. É necessário ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Isso é necessário. Então deixo essa palavra de esclarecimento. Por que ser crente não é suficiente? Prazeroso, sobrenatural, está em ser pentecostal, receber o fogo do Espírito sobre a sua vida. Quero deixar estas minhas palavras mesclada, misturada, fundamentada na palavra de Deus para proveito, a meditação de qualquer um que dê ouvido e que ouça e que assista esse vídeo. Que o Senhor Jesus trabalhe no teu coração, te levando às minúcias, aos detalhes, às profundezas do cristianismo, para que você sinta a necessidade e adquira o conhecimento de penetrar nas profundezas de Deus e descobrir o profundo e o escondido nos mistérios que estão reservados aos seus santos, nas revelações das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus que é santa. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê toda a graça que você precisa para se tornar um crente melhor. Um crente que esteja se metamorfoseando todo dia. Que você seja, nas mãos do Espírito de Deus, uma metamorfose viva, em franca transformação, em crescimento, em desenvolvimento. Experimente o melhor de Deus. E o melhor de Deus é o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que Ele coloca à nossa disposição. Que a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor seja derramada sobre todos. Amém.